Bem-vindos, rastreadores do medo, ao canal Rastros do Medo. Hoje vamos embarcar em uma jornada sombria e arrepiante pelas 20 cidades fantasmas mais assustadoras e incríveis do mundo. Lugares abandonados onde o silêncio grita, o vento sussurra segredos e cada esquina parece esconder uma história macabra. Você já sentiu aquele frio na espinha ao entrar em um lugar deserto? Imagina então caminhar por cidades inteiras onde o tempo parou e as sombras parecem ter vida própria. Prepare-se, porque esse vídeo vai te levar a um mergulho profundo no desconhecido, no misterioso e no absolutamente aterrorizante. Pegue sua coragem, apague as luzes e venha comigo explorar o que restou dessas cidades esquecidas. Será que você vai aguentar até o final? Pripyat, Ucrânia. Vamos começar com a cidade que é sinônimo de tragédia e mistério, Pripyat, na Ucrânia. Em 1986, o desastre de Chernobyl transformou essa cidade vibrante em um pesadelo radioativo. Imagine uma metrópole onde da noite para o dia, 50 mil pessoas desapareceram. Brinquedos enferrujam em parques de diversões abandonados, livros mofam em bibliotecas silenciosas e bonecas sem dono encaram o vazio com olhos de vidro. O ar aqui é pesado, carregado de uma energia que faz sua pele arrepiar. Dizem que à noite luzes estranhas piscam nos prédios e vozes ecoam onde não há ninguém. Será que são os fantasmas dos moradores que nunca voltaram? Ou algo mais sinistro, nascido da radiação que ainda pulsa no solo? Pripyat é um lembrete cruel de que o homem pode criar seus próprios infernos. 2. Comanskop, Namíbia. Agora vamos para o deserto da Namíbia, onde a areia engole tudo, até mesmo os sonhos. Comanskop já foi um paraíso de diamantes no início do século XX. Casas luxuosas, salões de baile e até um cassino brilhavam no meio do nada. Mas quando os diamantes acabaram, os moradores fugiram, deixando a cidade à mercê do deserto. Hoje, a areia invade as casas, formando dunas dentro de quartos e cozinhas. Portas rangem com o vento e janelas quebradas parecem olhos vazios observando quem ousa entrar. Há quem jure que, ao cair da noite, vozes de risadas e música ecoam pelos salões, como se os antigos moradores ainda dançassem um baile eterno. Será que o deserto guarda os espíritos daqueles que buscavam riquezas? Ou é apenas o vento brincando com nossa mente? 3. Ashima, Japão. No meio do oceano, ao largo da costa do Japão, está Ashima, também chamada de Ilha do Encoraçado. Essa ilha minúscula era um centro de mineração de carvão, com milhares de trabalhadores vivendo em prédios apertados. Mas quando o carvão perdeu valor, todos abandonaram a ilha, deixando-a como um esqueleto de concreto no mar. Os prédios desmoronam, corroídos pela maresia, e o silêncio é quebrado apenas pelo som das ondas. Mas o que realmente assusta são as histórias de trabalhadores que morreram em condições desumanas nas minas. Dizem que à noite gemidos ecoam pelos túneis e sombras se movem nos prédios vazios. Alguns visitantes relatam sentir mãos frias tocar seus ombros, mesmo estando sozinhos. Ashima é um lugar onde o passado não descansa, e o mar parece guardar segredos que ninguém quer ouvir. 4. Craco, Itália. Na Itália, no topo de uma colina, está Craco, uma cidade medieval que parece congelada no tempo. Abandonada após deslizamentos de terra na década de 1960, suas ruas de pedra e casas antigas ainda estão lá, como se os moradores fossem voltar a qualquer momento. Mas o que torna Craco assustadora é a sensação de ser observado. Visitantes relatam ouvir passos ecoando pelas ruelas, mesmo estando completamente sozinhos. Algumas lendas dizem que os espíritos dos antigos moradores protegem a cidade, enquanto outros acreditam que algo mais sombrio habita as ruínas. Uma igreja abandonada no centro guarda um altar coberto de poeira, onde velas acendem sozinhas em noites de lua cheia. Você teria coragem de caminhar por Craco à meia-noite? 5. Cidade de Orador Surglani. Agora, prepare-se para uma história que vai mexer com você. Orador Surglani, na França, é uma cidade congelada pela tragédia da Segunda Guerra Mundial. Em 1944, os nazistas massacraram quase todos os moradores, deixando a cidade como um memorial do horror. Carros velhos e enferrujados, casas queimadas e objetos pessoais ainda estão lá, intocados, como um museu do sofrimento. O silêncio é tão profundo que você pode ouvir seu próprio coração batendo. Mas o que assusta são os relatos de visitantes que dizem ouvir gritos abafados e ver figuras indistintas nas janelas. Alguns afirmam que as vítimas ainda vagam, presas naquele dia terrível. Orador não é só uma cidade fantasma. É um lembrete de que algumas feridas nunca cicatrizam. 6. Boulder, Estados Unidos da América. Nos Estados Unidos, no coração da Califórnia, está Boulder, uma cidade do Velho Oeste, que já foi um centro de mineração de ouro. Quando o ouro acabou, os moradores foram embora, deixando casas, salões e até uma igreja abandonada. Boulder é famosa pela maldição de Boulder. Dizem que qualquer um que leve algo da cidade, seja uma simples pedra, será amaldiçoado com má sorte. Histórias de acidentes,
doenças e até mortes circulam entre os que desafiaram a lenda. À noite, luzes estranhas aparecem nas janelas, e o som de risadas e tiros ecoa pelos salões vazios. Será que os fantasmas dos mineradores ainda disputam ouro no além? Boulder é um lugar onde o passado parece mais vivo do que nunca. 7. Centralia, Estados Unidos da América. Ainda nos Estados Unidos da América, Centralia, na Pensilvânia, é uma cidade literalmente em chamas. Um incêndio subterrâneo de carvão, iniciado em 1962, ainda queima sob o solo, liberando fumaça tóxica e rachando as ruas. Casas foram abandonadas, e a cidade parece um cenário de filme de terror. O que torna Centralia ainda mais assustadora são os relatos de figuras sombrias que aparecem na fumaça, como se fossem guardiões do inferno abaixo. Alguns dizem que o fogo é amaldiçoado, alimentado por algo além da ciência. Você teria coragem de caminhar por ruas onde o chão queima e o ar cheira a enxofre? 8. Chipre, cidade de Varosha. Na costa do Chipre, Varosha já foi um paraíso turístico, com praias de areia branca e hotéis de luxo. Mas em 1974, a invasão turca transformou a cidade em uma zona proibida. Hoje os hotéis estão em ruínas, com móveis apodrecendo e janelas quebradas. Carros abandonados enferrujam nas ruas, e a vegetação toma conta de tudo. O que assusta é o silêncio opressivo, quebrado apenas pelo som do mar. Mas há quem diga que à noite luzes piscam nos hotéis, e vozes de conversas ecoam, como se os turistas nunca tivessem partido. Varosha é um lembrete de como a beleza pode se transformar em um pesadelo em um piscar de olhos. 9. Cidade de Pyramiden, Noruega. No Ártico, na gelada Noruega, está Pyramiden, uma antiga cidade mineira soviética. Abandonada em 1998, ela permanece congelada no tempo. Com estátuas de Lenin ainda de pé e pianos silenciosos em salões cobertos de neve, o frio cortante parece preservar não só os prédios, mas também algo mais sinistro. Trabalhadores que visitam o local relatam ouvir música de piano à noite, mesmo com os instrumentos quebrados. Sombras esguias aparecem na neve e portas se abrem sozinhas. Pyramiden é um lugar onde o frio não é a única coisa que faz você tremer. 10. Turquia, cidade Kayaki. Kayaki é uma vila de pedra abandonada após a troca de populações entre gregos e turcos na década de 1920. Suas casas, igrejas e escolas estão em ruínas, cobertas por musgo e silêncio. Kayaki, mas o que torna assustadora são as histórias de moradores locais que evitam a vila à noite. Eles dizem que vozes em grego antigo ecoam pelas ruas e luzes fantasmagóricas dançam nas colinas. Alguns afirmam ter visto figuras vestidas com roupas antigas, caminhando em procissão antes de desaparecerem. Kayaki é um lugar onde o passado se recusa a ser esquecido. 11. Gunkanjima, Japão. Voltamos ao Japão, para outra visão de Gunkanjima, a irmã de Ashima, também chamada de Ilha do Encouraçado. Essa cidade-ilha, coberta de concreto, era um centro industrial, mas hoje é uma ruína corroída pelo mar. Os prédios desmoronam e o vento uiva pelos corredores. Os poucos que visitam relatam ouvir gritos abafados e sentir uma presença opressiva, como se a ilha estivesse viva. Alguns dizem que os espíritos dos trabalhadores escravizados nas minas ainda vagam, buscando justiça. Gunkanjima é um lugar onde cada onda parece contar uma história de sofrimento. 12. Belchite, Espanha. Na Espanha, Belchite é um testemunho da Guerra Civil Espanhola. Destruída em 1937, a cidade foi deixada como um memorial, com igrejas bombardeadas e casas em ruínas. O silêncio é cortado por relatos de visitantes que ouvem sinos tocando em igrejas sem campainhas e veem sombras correndo pelas ruas. Alguns dizem que, em noites de nevoeiro, é possível ouvir os ecos de batalhas antigas, com gritos e explosões. Belchite é um lugar onde a guerra nunca terminou, pelo menos não para os que ainda vagam por lá. 13. Índia, cidade de Fatehpur Sikri. Na Índia, Fatehpur Sikri é uma cidade imperial abandonada do século XVI. Construída pelo imperador Akbar, foi abandonada por falta de água. Seus palácios de arenito vermelho ainda estão de pé, mas há algo inquietante no ar. Visitantes relatam sentir um peso nos ombros, como se fossem observados por olhos invisíveis. À noite, sussurros em línguas antigas ecoam pelos corredores, e figuras sombrias aparecem nos reflexos dos espelhos d'água. Dizem que o espírito de uma rainha amaldiçoada ainda vagueia, buscando vingança. Fatehpur Sikri é um lugar onde a história e o sobrenatural se encontram. 14. Comanscope Revisão. Voltamos a Comanscope para um mergulho mais profundo. Além das dunas que invadem as casas, há histórias de mineiros que morreram no deserto, cujos espíritos ainda vagam em busca de água. Alguns visitantes dizem ter visto pegadas na areia que aparecem e desaparecem sem explicação. O som de máquinas antigas ecoa à noite, mesmo com todas as minas desativadas.
Kolmanskop não é só uma cidade engolida pela areia. É um lugar onde o deserto parece vivo e seus segredos são tão profundos quanto as dunas. 15. Agdan, Azerbaijão. Agdão é uma cidade destruída pela guerra na década de 1990. Antes uma cidade próspera, hoje é um campo de ruínas, com mesquitas e casas reduzidas a escombros. O que assusta é a sensação de desolação absoluta, como se a cidade tivesse sido amaldiçoada. Moradores locais evitam o lugar, dizendo que vozes de lamento ecoam entre as ruínas, e figuras indistintas aparecem ao amanhecer. Agdão é um lembrete de que a guerra deixa marcas que vão além do físico. 16. Kadikshan, Rússia. Na Sibéria, Kadikshan é uma cidade mineira abandonada no frio implacável. Após o colapso da União Soviética, os moradores fugiram, deixando casas, escolas e até brinquedos para trás. O frio preserva tudo, mas também parece prender algo mais. Visitantes relatam ouvir risadas infantis em escolas vazias e ver luzes piscando em prédios sem eletricidade. Kadikshan é um lugar onde o gelo guarda segredos, e cada passo no silêncio parece despertar algo adormecido. Posição 17. Chile, Humberstone. No deserto do Atacama, no Chile, está Humberstone, uma cidade de mineração de salitre abandonada na década de 1960. Seus prédios de madeira rangem sob o sol escaldante, e o vento carrega sussurros que parecem vozes. Mineiros que morreram em acidentes nas minas são ditos vagar pelas ruas, e visitantes relatam sentir uma presença opressiva nos escritórios abandonados. Humberstone é um lugar onde o calor do deserto não é suficiente para afastar o frio na espinha. Bélgica, Doel. Posição 18. Na Bélgica, Doel é uma vila abandonada por causa de um projeto de expansão portuária que nunca se concretizou. Casas cobertas de grafites coloridas criam um contraste bizarro com o vazio. Moradores locais dizem que a vila é assombrada por espíritos de famílias despejadas, e luzes estranhas aparecem nas janelas à noite. O som de portas batendo ecoa, mesmo com as casas trancadas. Doel é um lugar onde a modernidade e o sobrenatural colidem. 19. Fordlândia, Brasil. Fordlândia, localizada no coração da Amazônia, criada por Henry Ford nos anos 1920 para produzir borracha. A cidade foi abandonada após o fracasso do projeto. A selva engoliu as casas e fábricas, mas algo parece ter ficado para trás. Indígenas locais evitam o lugar, dizendo que espíritos de trabalhadores mortos em acidentes vagam pela floresta. O som de máquinas antigas ecoa à noite, e figuras sombrias aparecem entre as árvores. Fordlândia é um lembrete de que a selva guarda seus próprios segredos. 20. Bunnyman Castle, Estados Unidos da América. Finalizamos com Bunnyman Castle, em uma ilha no rio Hudson, nos Estados Unidos da América, construído como um depósito de armas. O castelo foi abandonado após explosões e incêndios. Suas ruínas góticas parecem saídas de um filme de terror, com torres desmoronando e corredores cobertos de musgo. Visitantes relatam ouvir explosões abafadas e ver figuras em uniformes antigos patrulhando o local. Bunnyman é um lugar onde o passado bélico ainda ecoa, e cada pedra parece contar uma história de destruição. E aí, rastreadores do medo, o que acharam dessa jornada pelas cidades fantasmas mais aterrorizantes do mundo? Cada uma dessas cidades guarda histórias de tragédia, mistério e, quem sabe, algo sobrenatural. Qual delas te deu mais arrepios? Conta aqui nos comentários. E se você gostou desse mergulho no desconhecido, não esqueça de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal Rastros do Medo e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Tem mais um vídeo incrível esperando por você, e ele está aparecendo na tela agora mesmo. Clique e continue explorando o lado mais sombrio do mundo comigo. Até a próxima e cuidado com as sombras.